Olá, pessoal. Boa tarde para vocês que estão aí no Brasil. Estamos esperando aqui, as pessoas já estão na nossa webinar, na nossa Edu Talks 2023 da Edu Portugal. E na edição de hoje, a gente conta, melhor dizendo, com a ilustre presença da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. Eu sou a Cris Lazotti, da Edu Portugal, e vou contar um pouquinho sobre essa universidade, depois eu passar a palavra aqui para a Alexandra Luiz, que é responsável do Gabinete de Comunicação, e também para o Rogério, que é responsável pela área da Secretaria de Graduação. E a gente tem a presença aqui também do João Vitor, que é um aluno da FAU, para contar um pouquinho da experiência dele aí na universidade para vocês, tá bom? Antes de mais, como que vai funcionar a nossa webinar? A webinar, ela é feita justamente para que vocês possam fazer perguntas diretamente para os nossos oradores aqui. Então, tirem as suas dúvidas diretamente. Como que vocês podem fazer isso? Tem um botãozinho aqui do chat e de perguntas, e a gente vai rolar um vídeo agora para vocês entenderem como funciona a nossa plataforma, e aí nós já iniciamos. Vamos lá? Bom, estamos de volta. Então, eu sou a Cris Lazotti, mais uma vez, e quero falar um pouquinho sobre a FAU, que é a nossa convidada de hoje, Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. Para quem não sabe, a FAU só é a primeira no ranking QS e o ranking D de Higher Education. Então, vocês estão falando, para quem tem interesse em arquitetura, design, arquitetura de interiores e design de moda, não tem melhor opção em Portugal. E agora vou passar a palavra aqui para a Alexandra Luiz e para o Rogério Elvis, que são os representantes da FAU, para eles fazerem uma breve apresentação da FAU para vocês. Vai ter vídeo, vai ter coisa bastante interessante para vocês aqui, tá bom? Com a palavra, Alexandra e Rogério, obrigada. Muito obrigada, Cris. Obrigada a todos os que estão presentes. Vamos começar então por falar e mostrar o que é a Faculdade de Arquitetura e onde é que estamos inseridos na maior universidade de Portugal. E já somos a Faculdade de Arquitetura, estamos incorporados, somos uma das 18 instituições da Universidade de Lisboa. E onde é que nós estamos? Estamos em Portugal, que é um país seguro, e na bonita cidade de Lisboa, que é muito acolhedora e por onde podem passar. Somos uma instituição, como já disse, entre as 18, temos 433 cursos e somos a maior e a mais prestigiada universidade portuguesa, e isso é provado nos rankings nacionais e internacionais. Um curso feito na Faculdade de Arquitetura tem um reconhecimento a nível mundial e nacional, e isso é muito bom para quem se vem formar na Europa nos nossos cursos, nas nossas áreas. Porque principalmente nas nossas áreas somos bastante reconhecidos. A Faculdade de Arquitetura está no polo do Alto da Ajuda, porque há vários polos, a Universidade de Lisboa é muito grande e temos vários polos. Como podem ver, o verde é uma das predominâncias na nossa faculdade, temos muitos espaços verdes a envolver e a faculdade está realmente num sítio único em Lisboa. Como já disse, é no campus da ajuda, temos residências, temos centro médico, temos espaços exteriores, e isso é muito bom porque é como se vivessem dentro de uma pequena cidade dentro da cidade.
A Faculdade de Arquitetura tem como principal objetivo a formação de profissionais que tenham uma visão crítica e que vão, pela criatividade, aperfeiçoando os seus métodos, ou seja, todos os alunos são educados pela prática do projeto e pela prática da atividade profissional que desempenhem, seja em arquitetura, design ou design moda. Nós temos as graduações de design moda, mestrado integrado em arquitetura mais urbanismo e mestrado integrado em arquitetura de interiores e reabilitação do edificado. O que é isto? Nós, em Portugal, a vossa graduação cá é chamada de licenciatura e apenas temos estes 2 mestrados integrados que são graduação também, mas cá são únicos. É um mestrado integrado em arquitetura e arquitetura de interiores. Apesar de ser mestrado, são 5 anos, só acontece em arquitetura e em medicina, são poucos os casos que são mestrado integrado, mas é uma graduação. E isso é muito importante. Alexandra, desculpa te interromper. Sim. Essa informação que você deu é bastante interessante para vocês brasileiros, pelo seguinte: o mestrado integrado, como ela diz, considera-se uma graduação, mas é porque aqui em Portugal, para que esse arquiteto possa exercer a profissão, ele precisa de fato da licenciatura, composta por 3 anos e mais 2 do mestrado. E ele tem aí o diploma de mestre, porque aqui em Portugal, como bem a Alexandra disse, é obrigatório, então, para que você tenha sua cédula profissional e possa exercer a profissão. Só para complementar aqui, Alexandra. Claro, ótimo, é mesmo isso, é mesmo essa a ideia. Entretanto, todos os alunos que estão interessados em frequentar os cursos de design, a graduação em design, design de moda, interiores, reabilitação do edificado e arquitetura com especialização em arquitetura ou urbanismo, podem fazer a sua candidatura. E para explicar um pouco o sistema de candidatura, vou passar então agora a palavra ao meu colega Rogério Alves, da Secretaria de Graduação da Faculdade. Olá a todos. Então eu vou falar só um bocadinho sobre o processo de candidatura, assim de uma forma bastante leve. Pronto, nós basicamente dispomos de 2 fases. Uma primeira fase que já está a decorrer e está agora em fase terminal, que vai terminar a 15 de fevereiro. E depois, caso não preenchamos as vagas durante esta primeira fase, depois iremos abrir uma segunda fase, que irá decorrer então de 3 de abril a 31 de maio. Eu gostaria só apenas que se focassem aqui em alguns pontos chave, basicamente, que é relativamente a quais os principais aspectos que devem ter quando estão em consideração quando estão a preparar a vossa candidatura, que é, há aqui alguma série de documentação que é obrigatória, e principalmente quando é documentação emitida no estrangeiro, ela tem que ser autenticada através da postilha diária. Normalmente no Brasil é esse o método de autenticação e que leva algum tempo. Aquilo que eu sensibilizo normalmente os candidatos é para que consultem o nosso site. Nós iremos colocar também aqui o link para o site das candidaturas no chat para que vocês possam ir lá diretamente. Vejam os vários documentos que são necessários para se candidatarem enquanto estudantes internacionais. Basicamente é o vosso documento de identificação. Vão precisar de apresentar também um certificado que indique que concluíram, neste caso, o ensino médio, caso sejam do Brasil, caso tenham frequentado um ensino correspondente noutro país, algo que indique que tenham concluído, e depois também algo que sirva como exame de admissão, prova de ingresso para a faculdade. No caso do Brasil, nós temos um protocolo muito específico, que é através da realização do ENEM, em que existe aqui umas áreas, ou um par de áreas que podem escolher para se candidatarem e em que têm que ter uma classificação mínima, tanto em cada uma delas como depois na média entre as duas, que também está disponível no nosso site e podem ver também aqui. E depois, juntamente, os 2 aspectos, ou seja, tanto a conclusão do ensino secundário, o ensino médio e juntamente com esta prova de ingresso, depois fazem a candidatura. Não se precisam de preocupar, nós sabemos que às vezes poderão levar algum tempo a saírem os resultados no ENEM, caso tenham feito agora no último período. É algo que depois nós fazemos a validação diretamente, porque a Universidade de Lisboa tem um protocolo com o INEP e que faz a validação destes dados. Por isso, nesta fase inicial, basta só enviarem-nos a dizer que realizaram o ENEM e as classificações que obtiveram, e depois nós tentaremos fazer essa validação de uma forma
numa fase posterior. Ou seja, neste momento, preocuparem-se em obterem logo a documentação da conclusão do ensino secundário e depois submeter e autenticarem durante o processo de candidatura. Perfeito. Rogério, só um detalhe, né? É importante a gente reforçar, eu sei que você mencionou, mas essas informações que o Rogério está colocando agora, elas são exclusivas, reforço, exclusivas para estudantes internacionais. Então, para que todo mundo tenha esse conceito do que vem a ser um estudante internacional. No caso do Brasil, é um estudante que tem apenas a cidadania brasileira e não é familiar de um cidadão europeu. Então, nem o pai nem a mãe devem ter também uma cidadania europeia. Caso o aluno, que eu já vi que tem uma pergunta aqui do Guilherme que a gente já vai responder, tenha uma cidadania europeia, uma cidadania portuguesa, como é o caso, o processo que o Rogério está explicando não é esse, nós já vamos explicar como é que funciona, como concorrer com a cidadania europeia, tá bom? Desculpa, Rogério, pode continuar. Não tem problema. Eu iria só terminar que esta fase, caso estejam já a pensar em como é que vão ter que enviar as documentações, etc. Esta fase é só online, ou seja, nós temos uma plataforma onde vocês podem submeter a vossa candidatura, submetem a digitalização de todos estes documentos e preenchem alguma informação adicional. No nosso site, que também está disponível logo a plataforma para criarem conta lá no link na página que nós indicamos. E depois é só completar o processo de candidatura, tem um pagamento de uma taxa de candidatura que fazem com a submissão da documentação e depois tem um processo de reserva de vaga após caso sejam admitidos e depois o restante é no ato da matrícula. Mas essa informação está toda disponível no nosso site, é muita informação, por isso nós desaconselhamos a que leiam detalhadamente e caso tenham alguma pergunta, é só enviarem-nos um e-mail para candidaturas@fa.lisboa.pt, nós também vamos disponibilizar o nosso e-mail e está disponível no nosso site, é enviarem-nos só a vossa questão, a vossa dúvida e nós tentaremos responder o mais rápido possível para que possam completar a vossa candidatura. Perfeito. Excelente. Então, aproveitem candidaturas, estudantes internacionais, graduação, já estão abertas na FAU. É verdade, já estão abertas na faculdade, já. E então, nós temos 4 cursos, de graduação, como já foi falado. Temos a graduação em design, que é um curso muito global, um curso onde os alunos vão aprender todas as áreas do design e para isso vamos já pôr um pouco de um filme que penso que pode ser muito útil para verem como é que funcionamos. Alexandra, antes de você colocar, vamos só responder algumas perguntas, senão elas vão acumulando aqui. Claro pode ser? Sim, claro que sim. Pronto. Claro que pode. Então, vamos lá. A primeira coisa, eu sei que o foco dessa apresentação tem a ver com as graduações, mas, eventualmente, a gente tem algumas perguntas aqui para outros ciclos, né? Claro. Então, respondendo Perfeito. Então, respondendo primeiramente a pergunta do Guilherme, então, vou botar aqui a perguntinha do Guilherme, que faz a seguinte questão. Todos os anos temos início dos cursos em fevereiro e março. Candidatos portugueses podem aplicar também com o Exame Nacional de Acesso nessa época? Guilherme, a pergunta que você fez, ela está com uma construção que pode dar uma dupla interpretação. Então, só para a gente esclarecer algum ponto, o Rogério vai passar, mas o que o Rogério passou não é início do curso, mas sim início das candidaturas para o curso. Exatamente. O curso começa quando, Rogério? Os cursos, normalmente, todos os cursos começam em setembro. Ou seja, nós fazemos as fases de candidatura logo numa fase adiantada, que é para permitir aos candidatos que reunirem toda a documentação e terem informação atempada para depois, após a admissão, também requererem restante documentação para efeitos de vistos, porque isto nós sabemos que são processos que às vezes são bastante demorosos e daí nós abrimos muito mais cedo as candidaturas, também porque também sabemos que o calendário noutros países é diferente e assim permite que mal após a conclusão deste tipo de ensinos podem logo fazer a candidatura e depois têm bastante tempo para prepararem a viagem, os vistos, tudo aquele processo burocrático que é chato, mas que é necessário e que demora bastante tempo. E depois chegarem cá em setembro, sim, e aptos e prontos para iniciarem então
os vossos estudos. Perfeito. Então, é exatamente isso, Guilherme, que o Rogério está falando. Por que que a FAU e a grande maioria das universidades portuguesas faz esse calendário bastante antecipado, né? Agora, entre janeiro, fevereiro, como é o caso das candidaturas abertas na FAU. Porque, como bem o Rogério falou, você vai ter depois, como estudante internacional, um trâmite muito grande. Mas parece-me que não é o seu caso, porque você pergunta sobre cidadãos portugueses. Cidadãos portugueses somente podem ingressar para a FAU, que, lembrando, é uma instituição pública, através das provas de acesso do Exame Nacional. O Exame Nacional, ele só acontece em junho. Então, assim como o Enem acontece em novembro no Brasil, uma vez por ano, o Exame Nacional em Portugal também acontece uma vez por ano, geralmente inicia no mês de junho. Então, é um processo completamente diferente, tá bom? Então, depois a gente pode passar mais informações de como funciona esse processo para você concorrer, então, como cidadão português para a FAU, que tem uma diferença financeira bastante interessante, que eu sei que o Rogério vai contar um pouquinho mais para frente, tá bom? Mais uma perguntinha para a gente responder aqui. Foge um pouquinho da pergunta aqui de graduação, Rogério, mas talvez você possa ajudar, que é a da Pamela. Ela diz o seguinte: gostaria de saber o que enviar para a faculdade para conseguir entrar numa pós-graduação em arquitetura. Eu tentei algumas vezes e não consegui. Antes de você responder, só para conceituá-lo também, Rogério, é muito comum, talvez você já saiba disso porque lida com muitos brasileiros, mas às vezes é melhor a gente pecar pelo excesso. É muito comum um brasileiro fazer a graduação e depois seguir para uma pós-graduação, não necessariamente para um mestrado. E aqui em Portugal nem sempre é assim, né? Inclusive, a Alexandra falou que o mestrado, desculpa, que a arquitetura aqui em Portugal, ela é formada de licenciatura e mestrado. Então, no caso, se você quer fazer um mestrado em arquitetura ou uma pós-graduação em arquitetura, Rogério, como que ela tem que submeter esse processo? Então, aqui depende muito, porque depende do tipo de pós-graduação que quer fazer. Ou seja, depende primeiro da formação que já fez, porque dependendo do nível da formação que já tiver anterior, depois poderá se candidatar a outro tipo de pós-graduações, mas nós depois temos também várias ofertas. Nós temos pequenas pós-graduações, que normalmente são de curta duração, que têm cerca de um ano, são cerca de 60 créditos, que às vezes pode ser em forma de cursos avançados, ou outras pós-graduações que não estão inseridas em cursos de grau. E depois, eventualmente, se até tiver uma formação já bastante avançada e até alguma experiência profissional, também pode-se concorrer a um curso de doutoramento, que não deixa de ser uma pós-graduação, com o objetivo de prosseguir estudos e na parte de investigação em arquitetura. Isso vai depender muito da intenção da pessoa, qual é o nível de formação e a área de formação que quer obter, e também do nível de formação que já tem. Mas nós também temos esta informação, tanto dos doutoramentos como das pós-graduações, assim, mais de curta duração que não conferem grau, também no nosso site, na nossa oferta formativa, e é só lá ver quais é que são os programas e o nível de estudos que têm interesse e o que é que desejam se candidatar e depois seguir com a candidatura. Posso também adiantar que as candidaturas do doutoramento iniciaram agora em fevereiro, e as candidaturas de pós-graduação, não sei se estão, mas elas estão constantemente, os cursos vão decorrendo, não é nos mesmos calendários, e nós estamos constantemente a abrir candidaturas para estas pós-graduações não conferentes de grau, por isso é só ver atualmente em cada momento no site e ver se estão abertas ou não, e nós vamos divulgando à medida que elas são abertas. Ah, mas tem um lugar muito mais fácil dos alunos consultarem isso, né, Rogério? Aqui no site da Edu Portugal. A gente divulga sempre na página da FAU, dentro da Edu Portugal, e também nas nossas redes sociais. Então, Pamela, dúvidas com a documentação, depois entre em contato aqui com a Edu Portugal, que a gente cuida desse processo bem detalhado para você. E nós, a Alexandra, o Rogério, a Sônia, que também está no back-office aí, e o João Vitor, que é um aluno da FAU, depois passou por esse processo, a gente consegue ajudar para que você, então, ingresse finalmente na FAU e não perca mais um ano porque não fez bem o seu processo de admissão na universidade, tá bom? Conta com a gente aí para te ajudar nesse processo.
Tem uma perguntinha aqui, eu já seguro a sua pergunta, Cláudia, a gente já vai responder, e a perguntinha da Joyce, tá? Eu vou passar essa perguntinha da Joyce à frente, porque a Alexandra vai poder responder de uma forma bastante visual. Ela pergunta o seguinte, especificamente sobre o curso de design da moda, qual é o principal diferencial da FAU? Então, a Alexandra vai rodar aqui alguns videozinhos sobre os cursos na FAU e você vai ver tudo de arquitetura, de design, de interiores. Vamos lá, Alexandra? Vamos lá, vamos nessa. Então, temos mesmo que falar dos nossos cursos. Então, já falámos das candidaturas e agora vamos começar então pelo design. Design moda vem já de seguida, é só um minutinho e vem já. O nosso curso de design é realmente um curso de design muito global, é diferenciador dos outros porque todos os alunos vão passar pela comunicação, pelo produto, pela interação, vão ter uma visão muito global do design e que é muito bom para a sua formação como designers, porque no futuro podem depois entrar no mestrado que mais se adapta ao seu perfil. Podem entrar em comunicação, porque nós temos depois pós-graduação em interação, em comunicação, em produto, e isso é muito bom porque na própria graduação vão ficar logo com esse conhecimento. Eu acho que vou passar já então, e há uma coisa que é importante, é que todos os nossos alunos ganham prémios, bastantes prémios durante o curso e depois do curso, mesmo naquela parte final, ganham imensos prémios, tanto em design, como em moda, como em arquitetura. Em design temos, por exemplo, alunos que ganharam o Red Hot Design ou o Roca Design Challenge, mas acho que mais do que eu estar a falar, o melhor é ouvirem o que é que os alunos e os professores dizem do nosso curso. E eu vou passar já o vídeo. É um curso de 3 anos, com o primeiro ano em que se desenvolve a vossa criatividade, um segundo oficinal, mais relacionado com o saber fazer, e um terceiro ano mais ligado à relação com os outros e também entre diferentes disciplinas, o que permite que vocês projetem projetos mais complexos. O objetivo era ligar o campo de design aos meus gostos pessoais e queria realmente dentro do design encontrar a área que eu realmente gostava. É uma licenciatura dita generalista, portanto de banda larga, em que vocês aprendem conhecimentos tanto da área do design gráfico como do produto, portanto tão depressa estão a fazer uma estante como ao mesmo tempo estão a conceber uma app ou um cartaz ou um livro. Até agora tem sido muito, muito bom. Realmente encontrei aquilo realmente que eu gosto imenso e todas as áreas também do campo de design são muito boas aqui na faculdade, são muito bem ensinadas e adaptadas para os alunos. Acontece aqui numa escola particularmente interessante e boa para vocês, diferente das demais, melhor que as demais, porque tem umas oficinas absolutamente únicas no país, tem também a possibilidade de participarem em Erasmus em múltiplas escolas e têm a possibilidade de ter aqui convosco durante os 2 semestres sempre alunos vindos de várias escolas, o que permite ter um outro horizonte e outra maneira de projetar. Agora a Alexandra vai passar o próximo, que é design de moda. Sim, vou falar um pouco de design de moda. Joyce, aí é para você. Exatamente. Aqui em design de moda, todos os alunos vão aprender, como se diz em Portugal, a pôr a mão na massa. Vão aprender a costurar, vão aprender nas oficinas a trabalhar, vão aprender a fazer draping, modelagem, vão fazer desfiles de moda. E temos uma coisa muito curiosa, temos alunos de graduação, que acabaram agora a graduação e fizeram roupa de gala para um evento que há em Portugal, que é muito conhecido, que são os Globos de Ouro, e foi vestido por um aluno nosso. Várias atrizes foram vestidas por alunos nossos. E isso é muito bom porque eles ainda estão a acabar a sua formação cá e já estão a vestir atrizes para galas com algum prestígio. Vou passar então agora ao filme de design moda e se quiser tirar mais alguma dúvida, estamos aqui.
para isso. O curso de licenciatura em Design de Moda está organizado em 3 anos e durante esses 3 anos os alunos têm um leque de unidades curriculares teóricas e outras de caráter mais teórico-prático. E que abrangem desde estudos culturais e sociais, a história, o desenho e o design de moda em si. Os nossos professores muitas das vezes são profissionais que trabalham mesmo para a Moda Lisboa e outros ateliês. O curso é muito específico de quem quer mesmo ser designer de moda, no entanto logo no primeiro ano dão-nos a conhecer todas as ramificações que nós podemos prosseguir e sendo um curso de ensino superior é sempre possível. O design de moda segue um chapéu da sustentabilidade no sentido de acompanhar os movimentos sociais e culturais e económicos do momento, para tentar mudar o mindset dos alunos e prepará-los para um futuro muito mais sustentável e para a economia circular que se avizinha. O ambiente na FAUL é uma coisa muito unida, é mais um misto dos cursos todos e temos o nosso próprio grupo, mas dentro do nosso grupo tem sempre uma variação muito grande das pessoas. E é verdade. Os nossos professores têm um grande conhecimento da prática, tanto em design como em design de moda. Eles têm os seus ateliês e eles trabalham muito a vida profissional. Então, o que eles passam já aos alunos é uma experiência não só dos conhecimentos que eles têm, da cultura que eles têm, mas sim da experiência toda que têm de ter construído os seus ateliês, os seus projetos e então na Moda Lisboa de terem construído o que é a Moda Lisboa em Portugal e de portuguesa. E isso é muito importante porque é passada uma cultura de trabalho e de experiência que não conseguem do outro lado, porque aqui realmente, tanto design como design de moda é muito diferenciador pela própria experiência, não só pelo espaço e pelas condições que nós temos para os alunos estudarem, mas também pela qualidade do corpo docente da faculdade. E isso é notável pelos prémios que os nossos alunos ganham. E isso é realmente um esforço colaborativo entre os professores e os alunos e cria-se aqui uma família a trabalhar em volta tanto de moda como de design. E isso acho que é diferenciador dos nossos cursos e é único em Portugal. Passando então agora para, não sei se há alguma questão relacionada com a arquitetura e com a arquitetura de interiores. Eu vou passar e vou explicar aquilo que a Cris já disse. O nosso curso de mestrado integrados é 3, como costumamos às vezes dizer, é o 3+2. Então, 3. Desculpa, Alexandra, já responda a pergunta aqui da Cláudia Brito, que ela pergunta exatamente isso. Exatamente. O aluno deve fazer 3 anos de licenciatura e depois se candidatar ao mestrado para mais 2 anos? Ou já fazem candidaturas para os 5 anos? Lá está, é por isso que é mestrado integrado. Porque assim o aluno faz a candidatura para o mestrado integrado e faz logo os 3+2 todos de seguida, sem ter que fazer mais uma candidatura a meio do curso. Assim, entra em arquitetura com especialização em arquitetura ou urbanismo e a única diferença é que quando chegar ao 4º ano vai ter que escolher se quer seguir a especialização em arquitetura ou urbanismo. Mas já tem um conhecimento do que é fazer arquitetura, do que é fazer urbanismo e por isso já sabe o que vai gostar mais. E então, neste mestrado, com a especialização em arquitetura ou urbanismo, eles conseguem depois perceber e no 4º ano fazem essa especialização.
é o segundo ano, o quarto e quinto ano é o segundo ciclo, ou seja, é o segundo ciclo de mestrado. O primeiro ciclo são os primeiros 3 anos, por isso é que dizemos 3 anos mais 2, que dá os 5 de mestrado integrado, e é muito importante porque nos primeiros 3 anos o aluno fica com os conhecimentos todos da parte de arquitetura gerais, fica com autonomia e depois vai especializar-se no quarto e quinto ano na área que escolher. Tanto uma especialização como outra dão acesso à Ordem dos Arquitetos e isso é importante terem essa consciência de que o nosso mestrado integrado é reconhecido e dá sempre acesso à Ordem dos Arquitetos. Vou mostrar então o que é que os nossos alunos e professores dizem do nosso curso. Está bem? Pode mostrar, porque depois a gente tem um aluno aqui que vai contar a experiência no dia a dia mesmo, que é o João Vitor, que faz arquitetura de interiores aí na FAU. Então, vamos lá, Alexandra, manda um vídeo aí pra gente. Vamos lá! O primeiro contacto que tive com a faculdade foi na Futurália e nesse momento decidi estudar aqui por 2 razões. A primeira porque estou ao pé de casa e a segunda porque existe um equilíbrio entre o lado técnico e o lado artístico. A tua formação terá uma base sólida na cultura da disciplina e das técnicas da construção, indispensáveis para a criação dos espaços arquitetónicos e urbanos em que nos movemos e que qualificam as nossas vidas. Nós acabamos por começar a projetar um objeto, depois inserimos uma métrica, implementamos no ano seguinte as regras e acabamos por acabar o curso com as ferramentas necessárias para projetar na escala real. Neste curso de arquitetura irás criar e pensar a arquitetura aprendendo a dominar os meios do projeto, como sejam o desenho à mão, as maquetes e os softwares especializados para a representação 3D. Esta é uma faculdade onde todas as pessoas se conhecem, os cursos interagem muito entre si, acaba por gerar um ambiente familiar e é esse mesmo ambiente que incentiva ao espírito de equipa, à partilha, ao companheirismo. Que bacana isso, não? É verdade. Eu acho que agora se calhar falávamos então um bocadinho de arquitetura de interiores e reabilitação e depois passávamos a palavra ao João Vitor. Pronto, o que temos para falar? Conta aí o que não foi contado nesse vídeo. Exatamente. Porquê? Porque nós ainda temos em interiores, nós temos uma coisa espetacular, porque é um mestrado único no país. Ou seja, este é o único mestrado em arquitetura que faz uma especialização com um foco na reabilitação e nos interiores. Também dá acesso à Ordem dos Arquitetos, mas é muito importante perceber que os alunos têm esta opção em concorrer tanto para as várias especializações da arquitetura, porque a arquitetura é mais ampla só do que dizer arquitetura. Não, esta é a especialização em reabilitação do edificado, que cada vez é mais importante. Fazer reabilitação do edificado existente, reconversão e trabalhar os interiores. Eu vou passar então o vídeo e é muito importante porque tanto em arquitetura como arquitetura de interiores os nossos alunos têm ganho bastantes prémios também. Pode parecer que eu estou aqui a repetir, mas dizer que ganhamos muitos prémios, mas na realidade ganhamos em todas as áreas e por isso é que eu estou a falar muitas vezes. Tivemos das 9 edições do Archipri, nós tivemos 5 alunos que ganharam. 5 edições e temos mais de 20 menções honrosas. Isso prova que os nossos alunos, quando se metem a lançar-se aos concursos, eles realmente têm uma boa formação e ganham bastantes concursos. Isto é um exemplo, porque há muitos mais concursos ganhos. Vou passar então o nosso vídeo de arquitetura de interiores, porque ainda temos muito para dizer sobre os interiores. Este é um curso de arquitetura completo. É reconhecido pela Ordem Profissional dos Arquitetos e habilita os alunos a desenvolver as atividades mais diversas no âmbito da arquitetura. Tem, no entanto, 2 temas de especialização que tornam este curso um curso único no país. São eles o espaço interior e a reabilitação do edificado.
O espaço interior, ele é abordado com particular enfoque. Nós abordamos especialmente as relações do corpo com o espaço, as diferentes formas de uso, de apropriação, os dispositivos que dão suporte a esses usos. Consideramos com particular atenção os temas da luz, da cor, da matéria, o desenho do detalhe. Após algumas pesquisas percebi-me que seria esta a faculdade e o curso que eu iria escolher, porque gosto da ideia de não ter um sítio novo para construir e assim poder dar nova vida a sítios degradados. Realmente foi a melhor escolha a fazer, porque sermos mais novos ou mais velhos, existe uma grande interajuda entre nós e sei que se criaram laços e que irão permanecer para o futuro. É uma formação exigente, mas muito gratificante, e os alunos que saem aqui da escola dão muito boas provas em termos profissionais lá fora e ficamos com essa ideia de que se inseriram muito bem e de forma gratificante no mercado de trabalho. Excelente. Então, para contar um pouquinho mais sobre essa experiência, eu vou passar aqui a palavra para o João Vitor. Eu tenho algumas perguntas para fazer para você, João Vitor, que é um estudante brasileiro de São Paulo, que faz um mestrado integrado em arquitetura e de interiores na FAU. Como é que foi a sua opção por escolher a FAU e como é que está sendo a sua experiência aí, João Vitor? Conta para a gente. Dá para me ouvir? O microfone está... Pronto, tá um problema a menos. Eu sempre gostei da ideia de estudar fora do Brasil, e eu me deparei com Portugal, que é um país que eu gostava, e eu pensei, por que não? E na hora de escolher a faculdade, eu estava na dúvida entre duas, e acabei por optar pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, justamente por esse mestrado, que ele é, se não me engano, é o único que trabalha com interiores e a reabilitação. E é uma área que também eu tenho interesse. E como é que foi você sair do Brasil e decidir estudar para Portugal e entrar na FAU? Conta um pouquinho, como é que foi essa experiência no seu primeiro ano? Deu aquele calafrio do tipo, será que isso vai dar certo? Será que eu vou me adaptar nesse país? Como é que foi a receptividade pelos professores ou pelos próprios alunos da FAU quando você entrou aí no primeiro ano? Sim, é realmente uma experiência bastante, digamos, que nos faz amadurecer, porque é começar uma faculdade e começar num outro país. Só que eu diria que essa sensação durou só a primeira semana, porque depois já consegui fazer alguns amigos e parecia que tudo andava bem. Então, sempre fui muito bem recebido aqui, as pessoas sempre foram muito simpáticas e não tem nada com que me queixar com relação a isso. Bacana. E você está no seu segundo ano? Sim, no segundo ano. Boa. E me conta uma coisa, isso tudo que passou no vídeo aí, vamos colocar esse pessoalzinho que está aqui falando da FAU, que é a primeira no ranking, é isso tudo aí que eles estão contando? É isso por bem e por mal, porque realmente é um curso bastante puxado e demanda bastante tempo, mas é também uma experiência que vale a pena. Por exemplo, durante o processo de conceber um projeto, são noites sem dormir, estresse, mas quando o projeto fica pronto, realmente você vê que aquilo valeu a pena e que foi bom. Que máximo, João, muito bom ter essa experiência, mas fica por aí que tem mais perguntinha para você, viu? Claro. Olha, a nossa live vai terminar daqui 17 minutos, a nossa webinar, e a gente tem muita pergunta aqui, então eu vou pedir para que vocês sejam bastante objetivos, porque eu sei que a gente tem que responder as perguntas e tem mais alguma coisa aí que vocês querem apresentar. Então, vamos lá. A pergunta do Fábio, ele pergunta o seguinte, mesmo tendo cidadania italiana, meu filho pode se candidatar via Enem? Ou, nesse caso, ele só entra pela regra de estudante europeu e não internacional? Quem responde, Rogério? Posso responder sim. Não, neste caso não. Tendo cidadania italiana, tem que se candidatar através do concurso nacional de acesso, que a Cris mencionou há bocadinho, tem que cumprir a questão do exame. O caso do Brasil não tem exames homólogos, por isso tem mesmo que realizar cá as provas em junho. A faculdade, consoante o curso, exige uma prova de ingresso de um leque de 3, tem que ver quais é que são as provas exigidas. Normalmente é na área do design, da geometria descritiva, da matemática, ver quais é que são e depois tem que escolher pelo menos uma, que é para que depois esse exame sirva como prova de ingresso no concurso nacional de acesso, e isto não é feito com a faculdade, é feito através da Direção-Geral
e é por aí que fazem a candidatura. Perfeito. Olha, nós temos 2 pessoas fazendo perguntas similares. Eu vou partilhar a da Laura, mas é a mesma pergunta da Cláudia, e isso está sendo muito recorrente, até porque do Portugal tem uma presença muito grande em colégios do currículo IB, e aí eles querem saber exatamente isso que a Laura e a Cláudia perguntam, que é possível aplicar com o IB, sendo estudante internacional, porque essa pergunta é transversal, seja estudante internacional, seja estudante com nacionalidade europeia. É possível, Rogério? Sim, é possível das 2 formas. Portanto, ou seja, a questão do IB não é só para estudantes internacional ou só para nacional europeu, não serve para os 2. Depois, o concurso é que depois será o adequado, ou seja, se forem internacionais tem que ser pelo concurso de estudantes internacionais, se forem europeus ou portugueses tem que ser através do concurso nacional, e tem processos um bocadinho diferentes, ou seja, no estudante internacional a candidatura é diretamente à nossa faculdade, é só apresentarem o diploma do IB, e depois tem que também ter, que eu vi já que há aí uma questão relativamente a isso, há ali uma avaliação sobre determinados, eu não sei como é que se designam, mas são disciplinas ou matérias que têm que ter específicas que são correspondentes àqueles exames que nós exigimos. Ou seja, o IB tem exames também na área do desenho ou na área da matemática, que existe uma correspondência e que, caso sejam nacionais ou europeus, a DGES, a Direção-Geral, vai exigir também. Nós aqui também exigimos. Eu posso dar aqui só uma indicação, depois se nos fizerem a questão concreta, nós podemos indicar exatamente quais é que são os exames. Mas eu posso indicar aqui, por exemplo, na área do desenho, deixa-me só ver se eu encontro aqui a correspondência. Só enquanto o Rogério olha a correspondência, Cláudia, só para você entender, esse processo do IB, como o Rogério estava explicando, ele tem exames específicos, assim como aqui em Portugal também tem os exames específicos. E existe uma portaria que vai determinar exatamente quais são as provas, os exames específicos homólogos aos exames aqui em Portugal. E é isso que o Rogério está pesquisando aqui para você, para usar como exemplo. Na área do desenho, o IB tem Visual Arts e Design Technology. Ou seja, ambos estes exames, qualquer um deles, dá correspondência ao exame de desenho. E depois na matemática também, tanto os Standard Levels como os High Levels podem ser ambos utilizados. Posso ver aqui qual é que é. Exatamente. É o Mathematics Analytics and Approaches e o Mathematics Applications and Interpretations. Tanto na variante Standard Levels como High Levels, dão correspondência ao exame de matemática para candidatarem-se tanto como estudante internacional, como depois se forem nacionais europeus. A única diferença é que quando é estudante internacional é só enviar a documentação para a nossa faculdade. No caso da Direção-Geral, caso sejam nacionais ou europeus, tem que passar primeiro por um processo de pedido de provas homólogas, que eles também têm no site deles essa informação, como é que é feito o pedido, e depois, tanto do ensino secundário, do IB, do diploma, como depois também destes exames, eles fazem depois essa conversão para se poderem candidatar através do concurso nacional. Esse processo do IB é um processo bastante delicado, principalmente se você tiver uma cidadania europeia, porque é um processo, como o Rogério citou, que envolve não só a substituição da prova do IB, mas o envio correto dessa documentação para Portugal. Portugal tem uma regra bastante específica para o IB, além do aluno ter que obter também a equivalência junto ao secundário português. Esse é um processo também que aqui na Edu Portugal a gente consegue explicar direitinho para vocês. É claro que como estudante internacional é mais fácil, porque quem faz toda essa seriação, como o Rogério falou, é a própria FAU, é a própria faculdade. Então é um processo que decorre de uma forma muito mais rápida. E mais uma pergunta sobre esse assunto, Rogério, é sobre a nota mínima exigida do IB. Esse é um ponto muito comum, assim como o Enem tem uma nota de corte, né? Um Enem, para um aluno se candidatar na FAU, são de 500 pontos para cima, de acordo com as disciplinas que vocês indicam. Sim. E o IB, tem nota mínima? Não, provavelmente o que é feito, eu neste momento não consigo determinar, porque isto é o júri que faz, mas provavelmente o que é feito é uma correspondência para a nossa escala nacional. Nós temos uma escala nacional de aprovação de 0 a 20 e
o que me parece que é o procedimento é feita essa conversão da classificação obtida, mas à partida eles estando aprovados, e eu tenho ideia que o IB também tem uma nota mínima para aprovação tanto no Standard Levels como no High Levels, a partir do momento em que aprovam aquele exame, à partida estarão em condições. Mas isso depois é uma análise que é feita pelo júri, mas à partida é isso. Pronto, mais uma perguntinha aqui. Obrigada, viu, Cláudia? No que você precisar, a gente está aqui para responder. Ela agradeceu e, para você saber, a Cláudia está perguntando sobre as disciplinas de arquitetura. É muito fácil. Entra no site da FAU ou entra no site da Edu Portugal, na página da FAU, no curso de arquitetura, e depois você consegue clicar, ver os cursos e tem lá plano de estudos. Dentro do plano de estudos, você consegue ver todas as disciplinas, tá bom? É mais fácil assim do que a gente citar, porque pensa só, são 5 anos, com quantas disciplinas, quantas cadeiras para cada ano? Acho que chega a ser o quê? Umas 8, 10? Mais ou menos, né? Rogério, a gente não está te ouvindo. Peço desculpa, não se importa de repetir, que eu estava só a ler aqui a pergunta. Não, mas, é porque... não se importa de repetir. Não, é porque ela estava perguntando quais eram as disciplinas de arquitetura. Eu falei para ela consultar no site, que é mais fácil, porque são muitas disciplinas e por 5 anos. Sim. Exatamente. Sim, nós temos lá o plano de estudos detalhado no nosso site, tem lá as disciplinas todas. Sempre que há alterações, nós também atualizamos no site, assim que há novas disciplinas ou que há alguma mudança, nós colocamos logo essa informação no nosso site, por isso podem consultar a qualquer altura e tem a descrição detalhada de todas as disciplinas. Boa. João Vitor, qual que é a disciplina que você mais gosta no seu curso? Se é que tem. Bom, realmente eu diria que projeto, que é a principal de cada semestre, e todas as outras são como se fossem auxiliares do projeto. Então, eu diria que projeto. É aquela que a Alexandra falou que é a que vocês mais gostam, que é a mão na massa? Ah, sim, é essa. Sabia. Olha, por experiência própria, eu já visitei a FAU algumas vezes, já fiz um tour completo lá, e as instalações, a estrutura é fantástica. Eu fico encantada com os alunos trabalhando lá nos laboratórios, é o pessoal da arquitetura, é o pessoal do mobiliário, o pessoal do design, é fantástico. O pessoal de moda é muito, muito bom. Deixa eu ver aqui, quem que eu posso responder mais? O do Rogério. Rogério, eu vou responder rapidinho a pergunta no lugar deles. A pergunta que ele faz é muito fácil, ele está perguntando o que ele viu no site da FAU, que exige as provas de desenho, geometria ou matemática. A página da GES, ela coloca esses códigos da prova, mas essa a prova é a de matemática B, tá? Se tiver 19 em matemática, aí é a matemática A. E no caso do desenho, é o desenho A. Certo, Rogério? Sim. Isto são provas de ingresso, ou seja, depois existem exames nacionais que têm códigos diferentes, acho que são os 635 e 935, eu não sei agora de cor os códigos, que depois por exemplo, eu posso dar um exemplo, o exame de matemática A, que tem um código 900 e qualquer coisa, satisfaz tanto a prova de ingresso 16 como a 19 de matemática. Ou seja, às vezes há um exame, sendo de dificuldade mais elevada, corresponde a mais que uma prova de ingresso. Mas o site da GES tem lá esta informação da correspondência, ou seja, para o exame, por exemplo, neste caso, para a prova de ingresso 16 matemática, quais é que são os exames nacionais que podem fazer para satisfazer esta prova de ingresso? E eles têm lá uma tabela que publicam anualmente com esta relação e que, ou qualquer escola, sempre que se vão inscrever para fazer os exames, eles conseguem logo indicar quais é que são os exames que têm que fazer para corresponder à prova de ingresso. Pronto, só lembrando você que está aí no Brasil, não é comum, não são todos os colégios que você tem um componente exigido da matemática A. Portanto, vem fazer uma prova aqui em Portugal, muita atenção, que às vezes um curso preparatório, né, para quem vem fazer o exame nacional, faz toda a diferença. Então, se tem interesse, fala aqui com o Edu Portugal que a gente consegue ajudá-los, tá bom? Deixa eu ver se tem mais uma perguntinha aqui. O André pergunta o seguinte, vamos ver quem é que consegue responder. Gostaria de saber sobre mestrado em design, como que ele pode se candidatar? Quando será que vai ter candidaturas para mestrado? Então, as candidaturas aos mestrados estão abertas neste momento, iniciaram no início de fevereiro e vão decorrer até ao final de fevereiro.
À semelhança dos estudantes internacionais, nós também temos, nestes mestrados costumamos ter sempre também 3 fases, ficando sempre sujeitos a que hajam vagas para as fases seguintes. Neste momento está a decorrer a primeira fase, começou em fevereiro, agora durante o mês de fevereiro. Depois teremos uma segunda fase durante o mês de abril e uma terceira durante o mês de junho. Ou seja, em qualquer uma destas alturas, é só aceder ao nosso site, ver todas as informações necessárias, os documentos que têm que apresentar e também criam conta no nosso portal e submetem lá a vossa candidatura. Reforço novamente, neste momento está já a primeira fase a decorrer, por isso, caso já tenham concluído as vossas habilitações anteriores e já estejam mesmo prontos para ingressar ou para fazer a candidatura, é já aceder ao nosso site, ver a informação e podem já começar a preparar o vosso processo de candidatura. Ouviu, André? Então, corre e faça a sua candidatura aí na FAU para o seu mestrado em design. E lembrando que, só um minutinho, só lembrando um detalhe, primeira fase é o maior número de vagas, vale a pena. Exato. Vai lá, Rogério. Só queria acrescentar que, pronto, nós não temos propriamente um mestrado em design, nós temos vários mestrados em design e cada um deles foca-se numa determinada área do design. Neste momento são 4, é só consultar e depois, consoante a área do design que sentirem mais proximidade ou que tenham mais interesse, poderão depois escolher um deles, ou até mais que um, e depois escolherem aquele que mais quiserem. Perfeito, perfeito. Olha, tem muita gente aqui de IB querendo saber informação. Vamos lá, a Laura Linhares, ela não entendeu se o curso, essas provas homólogas do IB, Laura, é um ponto bastante importante, porque depois, se você quiser, passa um e-mail para a gente ou para a FAU e a gente manda exatamente quais são as provas específicas, tá bom? Sim. Porque o Rogério tem que consultar a portaria, mas vamos lá, Rogério, Visual Arts, deve ser o High Level ou não? A última deliberação não colocava nem high levels nem standard levels para Visual Arts, por isso nós aceitamos qualquer um. E também a matemática, apesar de aparecer, ele tanto indica standard como high levels, por isso ambos são aceitos. Pronto. Então está respondida aí sua pergunta, Laura. E a Cláudia coloca de novo uma pergunta. Vamos lá, Cláudia. Vamos lá, ela colocou 2 perguntas aqui. Cláudia, a gente agradece também você ter feito uma pergunta e as disciplinas que ela estava perguntando não eram sobre o curso, não ficou claro. Realmente ela estava perguntando sobre o exame. Então, quais são as matérias IB que são obrigatórias para se candidatar para a arquitetura? Então, o Rogério tinha mencionado, mas pode repetir, Rogério? Sim, não tem problema. Ou seja, à semelhança, nós exigimos para a arquitetura os nossos exames ou desenho, ou geometria descritiva, ou matemática, tendo em conta que na portaria apenas existe homologia para matemática e desenho, nós exigimos ou Visual Arts, ou Design Technology, ou matemática nas várias componentes que existem. Basta apenas um deles, ou seja, à semelhança do que é exigido para os nossos alunos, nós temos exatamente a mesma exigência para os estrangeiros. Um deles, desde que cumpra isso, e está em condições de se candidatar. Perfeito, Cláudia, só toma cuidado, dependendo da cidadania, estudante internacional, direto na FAU. Estudante europeu, é um processo que é um pouco mais complicado, que é feito na DGES, que é um outro órgão que vai fazer a substituição dessa prova de acesso, tá bom? Bom, a gente está aqui chegando no nosso finalzinho, a gente tinha tanta coisa para falar, não deu tempo para falar de tudo, mas tem uma coisa muito importante que vocês precisam saber. Então, é o seguinte, primeiro, um aluno formado na FAU, em qualquer universidade em Portugal, né? Esse aluno formado em arquitetura ou design, esse diploma tem valor em toda a comunidade europeia. Isso é um ponto muito importante. Isso porque o aluno, e aí vou perguntar de novo para o João Vitor, se ele já tem intenção, se já pensou a respeito de fazer algo que todos os alunos, independente de nacionalidade, uma vez alunos da FAU, podem fazer um programa de intercâmbio chamado Erasmus+. Já pensou em fazer o seu em algum país, João? Sim, realmente é uma coisa para se ter em mente. Eu converso às vezes com minha mãe sobre isso. E tem algum país que você fala, eu gostaria muito de ir para tal lugar? Eu diria Espanha. Aqui do lado, né? Pertinho. Exato. Pronto. Alexandra ou Rogério, quer contar um pouquinho para quem está aqui nos ouvindo e quem vai depois, quem vai ouvir depois, porque essa webinar vai ficar gravada,
o que é o Erasmus+. Então agora posso falar eu um bocadinho, para dar aqui descanso ao colega, ao Rogério. O Erasmus+, é um programa que é muito importante para os alunos poderem ter uma experiência internacional. E internacional pode ser em toda a Europa, em toda a Ásia, África, América, etc. Porquê? Porque a Faculdade de Arquitetura tem muitos protocolos, com muitas faculdades. Inclusive no Brasil. Inclusivamente no Brasil. Ou seja, podem vir para cá, fazer o curso e depois fazer um ano no Brasil de intercâmbio. E isso é muito importante, porque é mais uma experiência que podem e é mais uma mais-valia que a faculdade tem para apresentar a quem vem para cá tirar o seu curso. Porque realmente nós temos bastantes protocolos. Quem coordena é a Sónia, a nossa coordenadora é a Sónia, que está sempre em parcerias com muitas faculdades nacionais e internacionais, e isso é muito bom, porque aqui vocês podem ter mais essa experiência e podem fazer um ano ou 6 meses de intercâmbio numa outra faculdade, no mesmo curso. E depois sentir saudades da nossa faculdade, também é bom irem conhecer outras faculdades e depois sentir saudades daquilo que nós oferecemos, porque realmente nós temos temos as oficinas de moda, temos as oficinas de prototipagem rápida, temos as oficinas de madeiras, cerâmicas e metais, em que os alunos passam muito tempo cá. As instalações estão abertas muito tempo, muitas horas, para os alunos poderem trabalhar cá. Por cá o João Vitor não disse isso, mas normalmente os alunos estão cá sempre a trabalhar na faculdade, porque a faculdade dá condições para eles poderem estar cá a trabalhar e a fazer os seus trabalhos. E há muita dinâmica entre os cursos de arquitetura, design, e isso é muito importante. Realmente as candidaturas a mestrado estão agora abertas durante este mês, e nós temos os mestrados de design de interação, temos o mestrado de comunicação, mestrado em design de produto, mestrado em design de moda, temos o mestrado designado MOTU, que é uma parceria, e isso ou seja, nós temos uma grande variedade, e todos os alunos podem consultar, todos os interessados podem consultar o nosso site e enviar realmente questões ou para nós ou para a Edu, e nós estamos aqui para vos receber e para vos responder a todas as questões. Se vierem a Lisboa e quiserem visitar a faculdade, enviem-nos um e-mail, entrem nas nossas redes sociais, nós fazemos a visita guiada, explicamos tudo, como é que a faculdade funciona, mostramos os cantinhos à casa, como em português de Portugal dizemos muito, e estamos cá para os receber. Perfeito, Alexandra, muito obrigada. Olha, tem uma enquete aí. Você que assistiu essa webinar, conta pra gente qual foi o curso que você mais gostou, que a Alexandra, o Rogério e o João Vitor contaram aqui pra gente. Vai colocando seu voto aqui, enquanto a gente vai chegando aqui no final da nossa webinar. E lembrando que todo mundo aqui que participou depois vai receber um e-mail com um materialzinho especial da FAU com mais informações, tá bom? Rogério, Alexandra, querem deixar uma mensagem final e depois também eu passo ao João Vitor? Só quero dizer que aqui na faculdade trabalhamos da escala da mão à escala da cidade. Trabalhamos todas as escalas e todos os alunos são muito bem recebidos, muito bem-vindos, e esperamos ter correspondido às expectativas de todos. E se tiverem alguma dúvida, estamos cá para ajudar. Perfeito, Rogério? Sim, só reforçar, qualquer dúvida que tenham, enviem-nos um e-mail para o nosso e-mail de candidaturas e nós teremos todo o gosto em responder e ajudar-vos a candidatarem-se à faculdade. Perfeito. João Vitor, super obrigada pela sua participação. Espero que você corra assim lindamente o seu curso aí na FAU. E aí quer deixar uma mensagenzinha para um brasileiro que ia estar olhando para você e falava assim, queria seguir o caminho que o João Vitor seguiu. O que você poderia dizer para esse aluno ou para essa aluna? Eu diria que o processo pode às vezes parecer complicado, mas não é, que se realmente for uma grande vontade, que vá até o fim, porque vai dar certo. E que vale muito a pena, não é? Vale também, sim. Então tá ótimo, gente. Muito obrigada pela participação. Alexandra, Rogério, João Vitor,
e até a próxima. Muito obrigada, Cris. Muito obrigada. Obrigada. Até a próxima webinar da Edu Portugal. Tchau, tchau.